Senhoras e senhores, eu estou aqui agora, nesse momento, nesse vídeo, para falar um pouco sobre Macunaíma, herói de nossa gente. Mas não Macunaíma exatamente o livro escrito pelo Mário de Andrade em 1928, mas falar um pouco mais sobre a peça feita pelo Antunes com o grupo Macunaíma em 1978, a primeira versão, e também do filme realizado pelo Joaquim Pedro de Andrade em 1969. Mais um pouco dessas vertentes, né? O filme do Joaquim Pedro foi uma adaptação que ele mesmo realizou, ele que escreveu. Inclusive, é algo interessante a forma como ele conseguiu trabalhar o texto, porque ele tentou fazer umas 2 ou 3 adaptações antes da versão final do roteiro, e ele mesmo afirmou que estava racionalizando demais a obra do Mário de Andrade e que ele conseguiu acessar o Macunaíma quando ele foi para um outro caminho, assim. E um caminho que eu acho que parte muito da antropofagia, né? De pegar aquele romance, se alimentar dele e regurgitar em outro material, um material que se relaciona evidentemente com a obra original, mas que traz apontamentos diversos do percebido pelo Mário de Andrade. Diferente do que faz o Antunes Filho, né? A adaptação do Antunes Filho foi um trabalho de grupo, um trabalho extenso, que ele juntou uma turma de atores, na sua maior parte inexperientes, para trabalhar durante 10, 12 horas por dia, durante o ano inteiro, nessa adaptação. Eles recriavam cenas, ensaiavam cenas, que depois eram retrabalhadas pelo Jacques Thieraut. É Jacques Thieraut? Ou não? Cenas que eram elaboradas pelo grupo de atores, né, improvisando, enfim, a cada cena, a cada página, a cada capítulo do livro, e depois eram retrabalhadas pelo dramaturgo Jacques Thieriot, que é o cara que é o francês, que traduziu Macunaíma para o francês, traduziu Guimarães Rosa para o francês também, e que ele trabalhou junto com o Antunes nessa adaptação. É evidente que a mão do Antunes é muito presente nesse processo, né? Eles levantaram 10 horas de material que depois foi retrabalhado pelo dramaturgo, então é um material muito extenso que abrange o livro de cabo a rabo, né? É uma adaptação que tenta ser ao máximo fiel, que inclusive o Antunes chamou de teatralização, não na época em si que ele fez a peça, mas um tempo depois, quando ele fez A Pedra do Reino, do Suassuna, e ele entendeu que aquele processo que ele fez na Pedra do Reino era um processo de teatralização e não um processo de adaptação costumeiro. E ele percebeu que o Macunaíma também havia sido um processo dessa natureza, e ele passou a tratar como sendo uma teatralização, que é o que ele busca, na essência ele busca manter as ideias do autor ao máximo possível, né? Teatralizando aquela obra, quer dizer, tornando teatro aquele material que é um romance, né? Então, uma maneira um pouco diferente. Ele é mais fiel ao Mário de Andrade do que o Joaquim Pedro. O Joaquim Pedro é um pouco mais subversivo. Ele atualiza mais as questões, né? Você tem uma Macunaíma que é jogada numa cidade grande, por exemplo, que é uma cidade grande que vive um conflito urbano ali, que você pode aproximar um pouco do que era a ditadura militar do período de confecção do filme, né? O filme é lançado em 69, após o ato institucional número 5, quer dizer, um período de grande efervescência. O filme ele é censurado no primeiro momento, é proibido de ser exibido no Brasil, inclusive passa por um processo muito curioso, né? Ele acaba exibindo o filme para um cara do alto escalão lá do governo, junto com os familiares, a esposa, a sobrinha desse cara do governo, que é uma sobrinha de 17, 18 anos,
que não gosta do filme, e por conta disso o filme é quase impedido de ser realizado. Mas por conta das críticas estrangeiras que o filme havia recebido em festivais pelo mundo, em especial na França, a esposa desse cara do governo estava estudando francês naquele período e o Joaquim entregou essas críticas e ela leu as críticas para o marido e acabou que o cara falou assim, então corta umas 3, 4 cenas aí de nudez e toca o barco. Quer dizer, é um processo muito curioso, muito peculiar de censura, né? Mas enfim, o filme foi realizado e estreou em 69 e é um filme de maior sucesso de bilheteria, inclusive do cinema novo. Assim, é um grande sucesso o filme do Macunaíma. Ele consegue alcançar um público maior do que outros filmes e principalmente talvez pela sua pegada mais próxima da chanchada e até da porno chanchada, num ritmo de comédia, uma comédia até de tintas absurdas, né? Que acaba alcançando mais esse público, que era um objetivo muito grande do cinema novo, né? Aliar esse entendimento estético, técnico do movimento ao gosto popular, né? Então ele acaba alcançando isso, é um êxito, é uma grande bilheteria, e com Macunaíma, né? Aliás, tanto o Antunes quanto o Joaquim Pedro possuem uma carreira vasta, de vários sucessos, peças importantes, acaba alcançando seu maior sucesso justamente com Macunaíma, né? Então, são adaptações muito diferentes, que caminham por áreas muito distintas, mas que ao mesmo tempo se tocam, se conectam bastante, né? Inclusive com técnicas de cinema sendo utilizadas na peça e técnicas teatrais que são utilizadas no filme. O filme tem uma confecção meio grosseira, né? Que o Joaquim Pedro chama de uma anti-arte, né? Uma anti-arte. Inclusive ele faz um contraponto com a sua obra anterior, né? Com O Padre e a Moça, que é um filme que é mais ligado a uma concepção clássica de cinema. E o Macunaíma ele fala que é um filme porco, né? É um filme porco, porque parece que é mal executado, parece que ele é meio fatiado, assim, né? Uma coisa meio grosseira, que ao mesmo tempo está totalmente aliado com a estética do filme, com as atuações do filme, com a forma como o filme quebra constantemente o seu envolvimento com o público, como ele subverte a empatia do público, né? Seja nas quebras de quarta parede, quando fala diretamente com o público, né? Em alguns momentos os personagens dialogam diretamente com o público, em especial o personagem, o Macunaíma do Paulo José, né? Em 3 momentos ele olha para o público, ele fala para o público. O narrador, inclusive, em algum momento, quando a Iriqui vai sair do filme, quando eles chegam à cidade, o narrador fala, a Iriqui saiu e nunca mais retornou ao filme. Quer dizer, o narrador assume ali que um filme está sendo realizado, né? Então, essas intervenções diretas, essas quebras, a hora que eles chegam à cidade e que as cenas são filmadas na rua, quer dizer, com o público interagindo, olhando para a câmera, denunciando a filmagem, né? E até alguns sendo dublados posteriormente, uma técnica que era muito comum na época, nessa dublagem, né? Grandes cineastas se utilizavam muito disso, o Fellini se utilizava muito disso para criar os seus filmes. Então, essa relação com a dublagem era algo muito recorrente na época, e o Joaquim Pedro utiliza isso de uma maneira muito interessante, inclusive quebrando essa lógica cinematográfica de inserção do público no filme, né? Você percebe que está sendo realizado um filme ali, seu envolvimento emocional, enfim, com o filme, ele é quebrado constantemente, né? E isso está dentro dessa concepção porca do filme, né? Que o tempo todo ele solta pontas para lados diversos. E a peça vai num caminho um pouco diferente disso, né? Ela tenta ser mais fiel ali. Agora, é Macunaíma, né? Macunaíma é um personagem subversivo por si. Então a peça tem muito disso. As cenas de plateia também, o envolvimento com o público, a forma como dispõe o público dentro do espetáculo em diversos momentos, né? Como Antunes insere o público em diversos momentos, cenas de perseguição na plateia,
são executadas em meio ao público, como o público é utilizado em alguns momentos como cenário e como obstáculo para a movimentação de cena. Em alguns momentos, não é constante isso, né? É uma peça de palco italiano e sempre feita assim, mas em diversos momentos o público é inserido dentro desse... Além do palco e da parte da plateia, é utilizado também o balcão do teatro em um momento ou outro, e de maneira muito interessante. Então, essa construção do Antunes, ela é muito coerente dentro do que ele propõe para a peça, dentro do que ele pensa sobre o espetáculo dele. Agora, fazendo uma contextualização histórica sobre o momento do livro, de confecção do livro e posteriormente da peça e do filme, o livro é escrito em 1928, né? É um livro marco do modernismo brasileiro, né? É importantíssimo, talvez seja o grande romance do modernismo brasileiro. E ele é lançado um pouco depois do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. Inclusive, isso é um ponto interessante, porque o livro é escrito antes, em 1926, mas ele passa 2 anos ali burilando e tudo até lançar o livro em si, e ele é lançado logo depois, alguns meses depois do Manifesto Antropofágico. E aí é curioso, porque o próprio Mário de Andrade, em carta, se incomodou com esse fato, porque ele achou que o livro ia ser diretamente associado como né, ao Manifesto Antropofágico, como se fosse algo que ele partiu dali. E não, ele já havia escrito esse livro, mas dialoga totalmente com essa questão antropofágica do Oswald e do modernismo, e lógico também do Mário de Andrade. O Mário de Andrade, apesar de não ter essa relação com o estrangeiro que o Oswald propõe em diversos momentos e que vai fazer muito sentido, inclusive na Tropicália, em 69 e tudo mais, o Mário de Andrade tinha um pouco de aversão. Ele dizia que ele nunca foi para fora do país, como vários intelectuais daquele momento, quase todos. Ele nunca foi para fora do país e ele rechaçava um pouco essa cultura estrangeira, inclusive do surrealismo, que é um movimento desse período, na França em especial, mas que é uma abrangência no mundo todo, e que ele tinha um certo receio desse surrealismo. Apesar de gostar muito, por exemplo, do Mallarmé, o poeta, que foi uma inspiração muito grande para o movimento surrealista, do Breton, André Breton e a galera toda. Então, assim, ao mesmo tempo que ele rechaça, ele também se alimenta disso. E é um livro que, na sua concepção, ele é absolutamente antropofágico. A forma como ele se alimenta da cultura dos povos originários da América do Sul, não só do Brasil, né? Macunema é um personagem que provavelmente ele é originário da Venezuela, mas enfim, é presente na cultura brasileira, dos povos indígenas e de outros povos também da América do Sul. Mas como ele absorve não só o Macunema, mas como um arcabouço lendário que percorre o Brasil inteiro, né? Inclusive, ele utiliza isso misturando. E aí entra essa questão da antropofagia, que é um ponto interessante, né? Entendendo a antropofagia como se você se alimentar do outro e transformar isso que você se alimentou em outra coisa. E quando você se alimenta, você não se alimenta só de um ponto, né? Não é só de um outro, são de vários outros, né? O Mário de Andrade tem uma pesquisa vastíssima sobre cultura brasileira, de diversos níveis artísticos, de pintura, de música, de teatro, de mitologia. E então ele mistura histórias, lendas, contos que ele colheu no Brasil inteiro, e vai misturando esses elementos. Então ele pega um mito que é do sul do Brasil, pega uma parte dele, mistura com outro que é do norte, mistura com o sul, e vai criando através dessa recombinação, inclusive de situações da vida dele pessoal, que ele coloca no livro. Então ele faz esse trabalho de antropofagia, de se alimentar dessas diversas narrativas para construir a sua. E isso acaba gerando um romance carnavalesco, né? Que é um romance que ele não obedece a nenhuma lógica, né? O livro ele vai se modificando de uma maneira
que você não consegue manter uma lógica de compreensão. Ele vai subvertendo a lógica a todo momento. Inclusive, lógicas não só de acontecimentos, mas temporais e espaciais. Quer dizer, Macunaíma, de repente, faz uma viagem por todo o Brasil em um parágrafo, com a narração, foi para ali, andando, não sei o que, passei por não sei o que, e já estava de volta à terra dele. Então, quer dizer, o livro vai subvertendo o espaço, vai subvertendo o tempo, né? E o romance carnavalesco, o romance polifônico, que é um termo também muito adotado na época, a polifonia, né? Eisenstein falava em polifonia, Artaud falava em polifonia, né? Esse cruzamento de sons ou de sensações ou de entendimentos sobre a arte, né? Essa mistura, essa polifonia, ela gera um livro que transita dentro de uma lógica de sonho. E essa lógica de sonho tem toda a relação com o surrealismo. Lógico, o Macunaíma não é um livro surrealista, né? Mas até porque esse surrealismo, essa construção polifônica não parte do surrealismo, né? Parte da antropofagia. Mas, evidentemente, é um conceito do momento, daquela época, se relaciona totalmente. Então, esse surrealismo está presente também no Macunaíma. No entanto, o Glauber Rocha, né, o cineasta Glauber Rocha, ele coloca uma questão interessante. Falando do tropicalismo, né, de décadas à frente, mas ele fala que o surrealismo, o tropicalismo, é o surrealismo dos povos latino-americanos. Com a diferença de que o nosso surrealismo não é o surrealismo do sonho, é o surrealismo da realidade. Quer dizer, é o surrealismo que confronta o tempo todo o fantástico com o real, com o palpável, com a miséria, com a fome, a estética da fome, que é também um termo do Glauber Rocha para descrever o cinema novo. Então, é um movimento que está todo interligado nesse sentido, né? E o filme do Joaquim Pedro acaba sendo um filme muito tropicalista nesse sentido, né? Coisa que, inclusive, o Antunes Filho desgostava. Ele achava que o filme do Joaquim Pedro, apesar de gostar muito do Joaquim como cineasta, o Antunes acreditava que o Joaquim acabou servindo demais ao movimento. E ele não gostava disso. Enfim, uma opinião do Antunes Filho. Mas, se você for analisar a forma como ele constrói, o Antunes Filho constrói o Macunaíma, faz sentido, porque ele realmente vai num outro ponto, ele vai num outro caminho, apesar de ter sempre um diálogo. Dessa forma, essa relação com o surrealismo, com essa lógica de um sonho, com esse romance carnavalesco, polifônico, ele traz um ponto muito interessante que está no discurso do livro, né? E que reverbera e é recriado no discurso da peça e do filme. No discurso, quando eu digo discurso, nessa relação entre discurso e história, né? Quase forma e conteúdo, assim, né? Que a história seria o que é contado, os acontecimentos, e o discurso, a forma como ele é organizado, né? E o discurso do Mário de Andrade passa por um conceito que ele cita muito, que é o conceito de desregionalização. A desregionalização nada mais é do que você quebrar essa estrutura de tempo, de espaço e da lógica dos acontecimentos. Por exemplo, quando ele pega uma história, uma situação, uma lenda, que se passa numa região do Brasil, pega um ponto dela, mistura com uma outra, e mistura com uma outra, e cria uma outra história, ele está desregionalizando essa história, né? Quando ele pega e fala que o Macunaíma deu uma volta não sei aonde, passando por isso, num parágrafo só, girando o país inteiro, estou passando por não sei o quê, não sei o quê, ele está desregionalizando, porque ele está quebrando essas distâncias, né? Quebrando esse tempo. Então, é uma desregionalização espaço-temporal que tira o leitor do seu entendimento do livro, esse entendimento lógico, de que para ir a tal lugar tem uma distância X, tem um tempo X, tal coisa aconteceu em tal lugar, tal coisa aconteceu em tal lugar. Não, as coisas elas se misturam completamente. Quando ele cria a macumba da tia Ciata no livro,
ele fala isso, que ele mistura elementos de religiões totalmente distintas para criar uma religião que você pode associar a um candomblé, a um banda, mas que tem elementos totalmente distintos. A pessoa que vai que vai analisar essa cena tentando buscar esses símbolos religiosos, ela, ela não vai conseguir compreender de que religião se trata, porque ele desregionaliza. Então, a desregionalização é um ponto fundamental do discurso do livro, de construção do livro, né? E isso acaba reverberando no filme e na peça. Agora, beleza? Mas de que maneira essa desregionalização entra no filme e na peça? Bom, no filme do Joaquim, ele utiliza muito de um recurso cinematográfico que é a base talvez seja o que define o cinema enquanto arte, que é a montagem, né? Com a montagem, Joaquim Pedro pode romper distâncias, pode quebrar a lógica da cena, e ele usa e abusa disso de maneira muito interessante, porque o cinema possibilita você a mudar a locação com um corte de cena, né? Você está numa região de praia, você pode estar num deserto congelado de um frame para o outro, né? Se você filmar em locais diferentes. É uma mudança brusca e ele utiliza essa mudança brusca para desconcertar o espectador, né? Para você se perder um pouco nessa configuração espacial do filme. Tanto que ele faz o seguinte, a Mata Virgem tem dois grandes espaços que o Macunaíma ocupa no livro, né? A Mata Virgem e a Cidade Grande. A Mata Virgem é o local Araraquara, onde ele foi criado e tudo mais, e a Cidade Grande, no livro, é majoritariamente representada por São Paulo, mas tem um momento no livro que ele vai ao Rio de Janeiro, para ir na Macumba da Tia Ciata, depois ele encontra com a Varina no bloco de carnaval e tudo mais, e retorna para São Paulo para continuar a sua busca pela Muiraquitã, que é a pedra que foi dada pela Si, a falecida esposa dele, né? E ele tenta recuperar porque essa pedra está de posse de Venceslau Pietro Pietra, o regatão peruano, o Piaimã, o grande vilão, né? O grande obstáculo de Macunaíma. E aí, ele então descaracteriza essa Mata Virgem, você não consegue identificar exatamente que local é esse, que mata é essa, que região do Brasil é essa, mas é uma região de floresta, de mata, evidente. Ele filmou tudo isso na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, mas ele filma um ambiente que você não consegue identificar exatamente de que região se trata, né? O mesmo ele faz com a cidade. Ele não localiza a cidade. Ele poderia muito bem localizar São Paulo e Rio de Janeiro. Ele não faz isso. Ele filma no Rio de Janeiro, ele filma em algumas locações que você consegue até identificar que é o Rio de Janeiro, de maneira muito sutil. Ele evita pontos muito característicos, por exemplo, o Maracanã. No roteiro original, tinha uma cena onde Macunaíma ia no Maracanã ver um jogo do Flamengo com seus irmãos após a morte da Cida, ele é abalado. E essa cena sai. Eu acredito muito porque essa cena identifica demais a cidade do Rio de Janeiro, né? Quando o Macunaíma, o Joaquim, ele altera um ponto na história que é o seguinte, o Macunaíma ele conhece a Si já na cidade, né? No filme, no romance e na peça, ele conhece a Si ainda na Mata Virgem, depois da morte da mãe, ele sai da casa dele, mas continua perambulando por esse ambiente da Mata Virgem até encontrar com a Si, ter o filho falecer, e depois que ele vai para a cidade em busca da Muiraquitã. Ele vai para a cidade para buscar essa Muiraquitã. Ele fica sabendo que a pedra está na cidade e ele vai atrás da pedra na cidade. No filme, Joaquim inverte isso. Ele vai para a cidade após a morte da mãe, é uma morte com a qual ele não tem relação direta, né? Porque no romance ele flecha uma veada prenha, né? Com filhote, e aí era um truque aquilo e ele acaba matando a mãe. E no filme não. No filme ele fala que sonhou com dente e tudo, e aí fala que é morte de parente, e aí a mãe dele morre subitamente, até uma cena curiosa, porque é uma morte
uma encenação exagerada, né? Que se pode dizer até quase teatral, no sentido ruim do termo teatral, né? Como sendo algo exagerado, fora do real, porque ela se estica, fica toda dura, depois falece e é repentino, então é um momento cômico que subverte a empatia. É mais um desses pontos que o Joaquim espalha pelo filme dele, né? E aí, quando o Macunaíma está na cidade e com o filho dele, ele bate na cabeça do filho dele e fala: cresce para você ir para São Paulo ganhar dinheiro. Que é uma fala que o Macunaíma fala para o filho dele também na peça, no romance, né? Mas ele não está na cidade grande ainda, ele não está em São Paulo quando fala isso. No filme ele já está na cidade grande. Então quando ele fala isso, vai para São Paulo ganhar dinheiro, você imagina que ele não está em São Paulo. Ao mesmo tempo, ele não está no Rio. Né? Apesar de, em alguns momentos, tem uma hora que ele está buscando o rastro do tapir ali em frente à Bolsa de Mercadorias, no filme, e ele fala, ele vê ali da Rua do Ouvidor, que é uma rua muito conhecida do Rio. E também, em algum momento, tem um momento que ele tem o atentado ao pudor, que aparece no jornal, que ele teria cometido com a Avarina, que é uma cena que foi cortada do filme, mas aparece só o jornal dizendo que ele cometeu um atentado ao pudor no aterro, que provavelmente é o aterro do Flamengo, que é no Rio de Janeiro. Mas essas são pontuações muito singelas, quer dizer, ele coloca ali dados de que pode ser o Rio de Janeiro, mas também coloca dados que pode ser São Paulo, e você não tem essa especificidade. Quando ele sai da casa, quando ele foge da casa de Venceslau, né, no filme, e na cena seguinte está na macumba da Tia Seata, quer dizer, ele teria transitado de São Paulo para o Rio, mas o Joaquim não coloca esse dado, porque o Joaquim ele não trabalha esses deslocamentos internos, tanto na cidade grande quanto na Mata Virgem. E isso faz com que ele crie uma cidade desregionalizada e uma mata também desregionalizada, né? Quase que ele sobrepõe esses espaços, como se fosse uma peça de teatro, onde você sobrepõe os espaços num espaço só, né? Você não tem cenas de deslocamento do Macunaíma dentro da cidade. Por exemplo, quando ele fala para o irmão, chama um táxi que eu vou para a casa do Venceslau, corta, o táxi está chegando. Tinha até uma cena do caminho dele para lá no táxi, que ele sacaneava um cara na rua, mas isso é cortado do filme, isso não entra no filme. Então ele corta esses deslocamentos internos justamente para priorizar essa cidade, essa mata, que você não localiza os seus espaços, que você fica perdido espacialmente, né? Então isso é um ponto importante. Ao contrário do que ele faz, o Joaquim Pedro, no trajeto entre a mata e a cidade, tanto de ida quanto de volta. Ele bota esse trajeto, esse percurso, passando pelo rio, demorando para chegar, mostrando como é distante esses dois mundos. Então, ele isola bem a mata da cidade. Ele cria mundos muito diferentes. Quando os personagens chegam, inclusive, na cidade grande, descem do caminhão de pau de arara, né? O cara do caminhão fala: agora é cada um por si e Deus contra todos. Já mostrando como essa cidade ela é perversa, é um ambiente estranho, e ele vai logo descobrir isso quando encontrar si no meio daquela confusão com os homens de preto lá que vão atrás dela, e ela acaba assassinando eles todos. Já o Antunes Filho, ele faz o contrário, assim, digamos, né? Ele cria cisões dentro daquele palco, ele estabelece muito bem os ambientes distintos da Mata Virgem e os ambientes distintos da cidade grande. Ele fala muito claramente que ele está indo para São Paulo, ele fala muito claramente que ele está indo para o Rio, ele fala muito claramente que ele está retornando do Rio para São Paulo, ele estabelece essas distâncias e ele cria movimentos que são interessantes. Por exemplo, essa coisa do romance do Mário de Andrade, de narrar em um parágrafo uma viagem, o Antunes recria isso usando o espaço do palco, que é um espaço desregionalizado. Por quê? Porque ele trabalha com o espaço do palco vazio. O palco vazio pro Antunes tem um efeito semelhante à montagem pro Joaquim Pedro, porque é um elemento que desregionaliza, porque um palco vazio pode ser qualquer coisa e pode ser coisa nenhuma.
Pode ser qualquer coisa, pode ser coisa nenhuma, porque você não tem elementos ali que estruturem aquele palco. Então, ele usa esse ambiente desregionalizado, ao mesmo tempo, ele estabelece pelo texto e pela movimentação de cena essas distâncias e essas diferenciações. O Rio de Janeiro, quando ele chega no Rio de Janeiro, você tem um bloco de carnaval que estabelece muito claramente aqui é o Rio de Janeiro, né? Quando ele está em São Paulo, tem aquela movimentação de trabalhadores em uma cidade grande que você identifica que é São Paulo. No filme do Joaquim Pedro, quando ele chega a São Paulo, você já tem os irmãos passando com o fundo da fábrica e a equipe passando com o fundo de outdoor, quer dizer, a propaganda e o trabalho, né? Dois pontos importantes da cidade para o Joaquim Pedro, né? Essa cidade assustadora. E também quando na peça do Antunes eles chegam à cidade, das primeiras coisas que eles encontram é quem? O Venceslau Pietro. Então, de imediato na chegada, ele já vem o Venceslau passando e aquele choque de ver aquele cara, né, corpulento. O Antunes faz uma construção, ele bota duas bengalas, né, que prolongam o corpo dele, do Venceslau, uma capa também, uma cartola, quer dizer, elementos que ampliam o corpo dele, é um ator grande que faz, então ele dá essa, e tem um cavanhaque, lembra um pouco o Homem da Capa Preta, né, lá de Duque de Caxias, que foi o avô das milícias, né, que tem inclusive um filme feito com o Zé Vilker faz o papel dele, né? O cara, esqueci o nome agora, Cavalcante. Então dá essa impressão. Ao mesmo tempo também ele fica mais lento por conta da bengala, então é menos assustador nesse sentido. Mas ele fica com um corpo expansivo, assim, ele passa cruzando a cena, aterrorizando. Então é a forma como como o Antunes Filho apresenta essa cidade que é assustadora, com o seu personagem mais assustador, que é o Venceslau. O Antunes também faz um Venceslau assustador, né? O Jardel Filho, com aquele corpo grande que ele já tinha, ele bota enchimento, tem uma atuação expansiva, que lembra, antes do Poderoso Chefão do Marlon Brando, mas lembra um pouco a concepção, né? Ele usa também uma gaze para deixar um maxilar mais quadradão, ele fala com um sotaque italianão ali, Se fosse o contrário, se esse filme fosse posterior ao Poderoso Chefão, todo mundo ia dizer que ele estava referenciando o Marlon Brando, mas como é antes, né? É só uma coincidência. Bom, coincidência mais ou menos, né? Mas enfim, há essa diferenciação ali entre os personagens. Então, é um ambiente da cidade que é assustador. E o Antunes Filho, ele já coloca isso. Então, ele, ao invés dele pegar e homogeneizar esse espaço, como faz o Joaquim, ele pluraliza esse espaço. Então, ao contrário do Joaquim, que pega tudo e concentra num espaço, como se você estivesse num palco de teatro, o Antunes extrapola esse palco de teatro. Ele cria subversões nesse palco vazio, ambientes distintos, e localiza muito bem esses ambientes, né? Quando estava falando, quando tem essa coisa de as viagens muito longas que o Macunaíma faz, ele faz girando no palco e narrando. Então, ele vai passando, quer dizer, aquele palco, ele vira do tamanho do Brasil naquele momento, né? Do tamanho do Brasil, porque você está girando pelo aquele palco, assim. E aí você cria um espaço do palco que ele é muito mais plural do que ele poderia ser se tivesse um cenário um cenário fixo, por exemplo, né? Então o palco vazio é fundamental para que o Antunes Filho estabeleça essa sua desregionalização. E o Antunes ainda faz uma coisa que é o seguinte: ele usa elementos para partir o palco. Então, ele tem um tecido de 4 metros, tecido branco de 4 metros, que ele usa em diversos momentos da encenação, e esse pano, ele pode dividir o palco horizontalmente, então você tem a parte que está atrás do pano, a parte que está na frente do pano, você pode dividir no meio, você tem momentos onde os personagens se escondem embaixo do pano, então você tem o que está embaixo do pano, o que está fora do pano, até criando
quase uma montagem paralela, que você olha quem está fora do pano. Às vezes a pessoa está procurando quem está embaixo do pano. Então você vai para a pessoa, vai para o pano, vai para a pessoa. Ele cria uma montagem paralela porque ele consegue romper esse espaço do palco, criar espaços diferentes. Então é um elemento importantíssimo esse tecido. E ele também faz o Antunes, ele tem uma encenação que ela é muito horizontal, né? É quase como se fosse ali uma moviola, né? Que vão passando, esses frames vão passando, eles vão girando. É muito comum o personagem entrar para um lado e sair pelo outro. A encenação ela vai girando, como se ela fosse girando na frente do espectador, né? Quase como se fosse um filme mesmo, vai passando aqui, vai passando. E vários personagens são apresentados atravessando o palco. Tanto dividindo a cena, comungando a cena com os outros personagens, né? Quando passa o Venceslau na chegada deles à cidade, eles veem o Venceslau passando, eles estão no mesmo ambiente que o Venceslau. Mas em outros momentos, o Antunes cria ambientes distintos com esse atravessamento. Quando, por exemplo, morre a mãe do Macunaíma e a gente descobre que foi uma peça do Currupira, a gente vê o Currupira cruzando o palco, rindo, se satisfeito com a sua vingança que foi concluída, enquanto Macunaíma e os irmãos estão chorando a morte da mãe. Quer dizer, é evidente que ele está num outro ambiente. Se ele estivesse no mesmo ambiente, eles iam ver ele ali, eles iam partir para cima dele e buscar a vingança. Mas não, é um ambiente distinto. Então ele cria dois ambientes, quase como se também uma montagem paralela. A gente visse ali o Macunaíma chorando com os irmãos e cortasse para a gente ver o Macunaíma, o Currupira lá na mata, gozando a sua vitória, né? Quando o Venceslau vai para a Europa se recuperar da sova que tomou na macumba da Tia Seata, né? Mesma coisa, ele passa indo para a Europa e o Macumba está em outro ambiente, então eles estão no mesmo palco em ambientes diferentes, né? Quando passa o Pai do Sono no final mais para o final da peça, e antes da conclusão da vingança, antes do Macunaíma conseguir recuperar a pedra com o Venceslau, o Pai do Sono passa também em cena, criando um outro ambiente. Inclusive ele passa interferindo no ambiente do Macunaíma, porque ele passa jogando, borrifando algo no espaço que cria ali um ambiente onírico, um ambiente de sono, de sonho diferente. Ele cria um estado diferente no palco. Então o Antunes trabalha essas cisões, essas montagens paralelas dentro do espaço uno do palco, né? Então isso é muito interessante. É isso. Enquanto o Joaquim ele homogeniza o espaço da cena, o Antunes cria cisões. Ele rompe o espaço da cena, ele multiplica o espaço da cena. E isso só é possível por conta desse palco vazio. Beleza? Muito bacana, muito bonito. Agora, como é que ambos, Antunes e Joaquim, conseguem estruturar essa desregionalização? Porque poderia ser uma zona, né? Quando você não tem esses limites da lógica, você poderia se perder completamente. E o Macunaíma é um romance espinhoso para você adaptar, porque ele oferece muitas linhas narrativas, né? Você tem a linha principal, que inclusive é bem presente no filme, menos um pouco na peça, mas também bem presente, que é a querela da Muriactã, é a principal querela abordada no filme e na peça. Então é praticamente a linha de narrativa principal, mas você tem muitos pequenos acontecimentos durante cenas que fogem da linha narrativa principal a todo momento, né? Aquela coisa de cozinhar o galo, né? Então assim, vai para um lado, volta, acontece, volta. Isso era uma tática do Mário de Andrade na construção do romance, né? E o tempo todo ele fugia da linha principal, ele criava espaços, ele criava novos caminhos e depois retornava, né? Então, na adaptação, se o sujeito não estabelecer muito bem o que é a sua linha principal narrativa, ele pode muito perder coerência e perder engajamento do público, porque você vai abrindo demais e não consegue voltar, retornar, né? Então, tanto Joaquim quanto Antunes precisavam de elementos que pudessem estruturar isso, né? Ambos optaram pela linha narrativa da Muriactã. Existem
existem controvérsias quanto a isso, porque tem o envolvimento, a relação do Macunaíma com a véi, a Sol, ela é maior do que a dele com o Venceslau. Ela, dentro do arco do livro, ela é maior. Inclusive, quando o Macunaíma é despedaçado pela Uiara na lagoa, né, onde ele perde definitivamente a Muiraquitã, e no filme onde ele é morto, né, no filme ele é morto na lagoa, no romance não, depois ele ainda se vinga e mata todos os animais da lagoa, mas no filme ele morre na lagoa. Ele morre ele entra na lagoa da Uiara porque ele está com muito calor, que a véia jogou muito calor nele e ele teve que entrar na água. Então, e ela faz isso de propósito, né? Então é o último ato de vingança da véia contra a Macunaíma. Então é um arco muito grande. Mas o arco de busca e reparação de dano da Muiraquitã é um arco muito importante, né? Então acaba sendo o que mais chama atenção e acaba que foi o mais utilizado, foi a linha principal do filme, principalmente, mas também da peça. E aí, para poder estruturar essa história, o Antunes Filho se utiliza do bloco de atores, que eu vou explicar um pouco melhor como ele faz isso. Já o Antunes utiliza o narrador. O narrador é uma figura controversa no cinema, né? O narrador é entendido como sendo um recurso de fácil utilização, um recurso preguiçoso, principalmente quando se trata de uma adaptação de um romance, né? Porque você remete diretamente ao sujeito que está lendo o romance para o público. É um recurso muito utilizado, por exemplo, no filme noir, né, americano, que são filmes que, em geral, são oriundos de romances policiais, revistas pulps e tudo mais. Então ele acaba sendo muito associado a isso e acaba sendo associado a um recurso preguiçoso do adaptador, como se ele não conseguisse criar uma cena para apresentar aquele fato e fosse pela linha mais fácil, que já está escrito, a narração já está ali no livro, ele pega aquela narração, dá uma limpadinha, organiza e coloca no seu filme. Muito diferente do que faz o Joaquim Pedro. O narrador Joaquim Pedro, ele em nenhum momento ele é preguiçoso. Ele é utilizado, sim, para falar coisas que acontecem, narrar coisas que acontecem em cena, mas sempre que ele é utilizado para narrar algo que acontece em cena, que a gente está vendo, ele cria uma ruptura no nosso entendimento. Ou ele fala algo que está para além do que a gente está vendo. Ele nunca é redundante, né? Por exemplo, uma cena que é muito interessante, depois que o Macunaíma consegue dar a sova em Venceslau usando a tia Seata, tem uma cena que o Venceslau está todo enfaixado, com enfermeiros em volta e a esposa dele, isso antes dele ir para a Europa. E aí o narrador fala que o Macunaíma tentou recuperar a pedra, mas não conseguiu porque ela estava presa com os esparadrapos junto ao corpo do gigante. E nessa cena, o Joaquim usa um plano aberto com o Venceslau, os enfermeiros e a esposa, e um dos enfermeiros que está ali é o Macunaíma disfarçado, inclusive usando máscara, né? Para você não identificar ele bem. Então, assim, um espectador mais desatento, só levado pelo que está sendo dito, pelo narrador, não vai perceber que Macunaíma estava ali tentando pegar a pedra naquele momento. Então, assim, o narrador fala algo, mas a imagem está mostrando algo para além daquilo. Isso em diversos momentos. O narrador também é muito utilizado para contar o que aconteceu entre uma cena e outra. Isso é fundamental para estruturar essa desregionalização, porque com a coisa da fala, do narrador, você fica mais solto, o Joaquim fica mais solto para ser mais radical nos seus cortes, né? Na sua montagem, para ser mais discrepante entre as cenas, porque ele não precisa apresentar uma lógica de uma cena para outra, porque ele tem um narrador para completar essa lógica. Então, essa montagem que descaracteriza o espaço, essa montagem que faz com que o público se perca dentro dali, homogeneiza aquela cidade grande e aquela Mata Virgem, isso é possível também, talvez principalmente, pelo uso que o Joaquim faz do narrador, né? É um narrador que está o tempo todo, é um narrador que ele é onisciente, ele sabe mais do que os personagens, né? Assim como o narrador do livro,
Mas ao contrário do narrador do livro, o narrador do livro, no final das contas, você vai entender que ele é um personagem do livro. Porque ele fala que o papagaio, para o qual o Macunaíma conta a sua história no final, esse papagaio repassou essa história ao narrador. Então ele se identifica como sendo alguém que habita aquele ambiente do livro, né? No filme, não. Porque havia esse momento, no final, o filme terminava com uma narração onde o narrador dizia isso, que ele conheceu o papagaio, foi ali que ele conheceu a história, mas essa cena é cortada do filme. Então você tem um narrador que ele é consciente de que ele está narrando um filme. Essa narração é do Tite de Lemos, que é um poeta. Ele é consciente de que está narrando o filme, porque ele fala, Iriqui saiu do filme e não retornou. Então ele sabe que aquilo é um filme. Ele sabe mais que aqueles personagens e ele narra a vida daqueles personagens. Então é um narrador onisciente e que tem conhecimento que os próprios personagens não têm. Apesar de que ele pouco fala dos sentimentos, das coisas, dos outros personagens. Ele foca muito no Macunaíma, né? Ele descreve sensações, sentimentos do Macunaíma que talvez você não recriasse de maneira tão contundente em cena. Um exemplo é quando o Macunaíma chega à cidade e o narrador fala que Macunaíma ficou pensando muito sobre a cidade até chegar na conclusão de que na cidade as máquinas é que são homens e os homens é que são máquinas. Que é um conceito muito interessante que está no livro do Mário de Andrade e que, sem ser verbalizado, lógico, poderia ter uma cena onde Macunaíma fala isso, né? Mas isso, sem ser verbalizado, isso não chega ao público. O Antunes Filho pega essa fala, os homens é que são máquinas e as máquinas é que são homens, e ele coloca isso no prólogo da peça. A abertura da peça é com um grupo de operários, né, que agem como máquina até se tornar gente, e aí cria uma roda, eles fazem algumas danças de capoeira, um trabalho com jornal, até que nasce Macunaíma. Então assim, ele coloca de imediato essa imagem da máquina, do homem-máquina virando homem, né? Lógico, é uma compreensão que ele não está muito direta, né? Você vai ver, você vai pensar sobre aquilo até que você chega a essa conclusão. E no filme, quando o Joaquim coloca, esse entendimento ele é imediato, né? Ele está narrando. Você vê a confusão mental do Macunaíma em cena e você tem o narrador traduzindo para você essa confusão mental. Então é um caminho. E dessa forma, esse narrador vai estruturando todo o caminho do filme. Ele entra a cada 3 ou 4 minutos em média, são mais de 30 participações do narrador, do início ao fim. O filme começa com o narrador, termina com o narrador. Então ele é fundamental para que o Joaquim consiga estruturar essa desregionalização sem que perca a coerência, sem que o público fique desorientado de uma maneira que perca a história, que deixe de acompanhar a história. Isso é fundamental também para que tenha esse alcance popular que ele queria, né? É um filme que é absolutamente subversivo, que rompe com a lógica o tempo todo, mas que tem essa amarra do narrador estruturando ele. E esse narrador, né, no livro do Mário de Andrade, ele é muito interessante, porque o livro é totalmente narrado por ele, né? Com exceção de um capítulo, que é o capítulo da Carta para as Encaminháveis. As Encaminháveis são é o séquito da Si. Exatamente no meio do livro, né? Que tem essa carta, e a Macunaíma solicitando a elas dinheiro para prosseguir na sua empreitada de busca da Muiraquitã. E é curioso, porque é uma carta escrita pelo próprio Macunaíma e assinada por ele. Então é o único momento do livro onde você tem uma alteração de narrador, né? Isso é muito interessante. Um capítulo é narrado por um outro personagem, que no caso é o personagem principal do livro. E é uma carta muito interessante, porque é Macunaíma falando para esse povo da floresta o que ele está aprendendo, o que ele viu da cidade. E, logicamente, é um momento onde o próprio Mário de Andrade se utiliza para poder colocar as suas críticas à cidade, bater na cidade de São Paulo, nos seus costumes, nos seus poetas, nos seus intelectuais. Ele fala muito dessa questão da língua, a língua falada e a língua escrita, como
como os poetas, os escritores se utilizam de uma linguagem que não faz parte da linguagem coloquial, da linguagem costumeira, né, do dia a dia. Inclusive, essa carta é escrita de maneira mais rebuscada, numa linguagem mais rebuscada, para poder estar de acordo com essa crítica, né? É Macunaíma sendo europeizado, né, na cidade grande, né? E é uma crítica que é muito presente no modernismo, né? Você tem a poesia, o Oswald de Andrade fala sobre isso, né? Dá-me um cigarro, mas o cara da rua fala, me dá um cigarro, né? Quer dizer, há essa crítica presente. Inclusive o Mário de Andrade achava muito que essa carta ia soar muito oswaldiana, isso era uma preocupação, ele tinha essa preocupação, né? Mas é um momento muito importante, é quase uma parábase. A parábase era um momento da comédia grega, comédia antiga grega, onde se rompia a encenação no meio para que o ator pudesse se dirigir à plateia falando coisas do seu tempo. Coisas estavam acontecendo naquele momento, algumas insatisfações sociais e tudo mais, e depois retornava para a peça. É quase isso no livro, é uma parábase, né? Ele rompe no meio do livro para mandar essa carta, que, evidente, ela tá inserida na narrativa, né? Faz parte da narrativa, essa carta é para conseguir dinheiro para poder manter a sua empreitada da Mariquitã, mas ao mesmo tempo ela rompe com a cena, ela rompe com o narrador, né? Então é um momento distinto, quase que dá para associar essa parábase grega, né? Já o narrador do Antunes Filho, ele não entra, o Antunes não usa narrador para contar a história. Ele tem dois momentos ali do filme, da peça. Tem um narrador em cena, na cena onde o Macunaíma foge da casa do Venceslau e a fuga com as estátuas e o cachorro Xarel, o mordomo, é narrada essa cena por um narrador, que no texto do livro, no texto da peça, está lá, narrador, ele narra com um megafone, quase que como se fosse um narrador de corrida, de jockey, de futebol, é uma narração esportiva, assim, né? Ele narra essa fuga. Então, assim, mas é muito pontual. O Antunes chega a utilizar a voz off entre o primeiro e o segundo momento da peça, né? Entre a primeira parte e a segunda parte da peça, que ele recomeça a segunda parte da peça, a segunda época, com a narração da carta para as encaminhadas. Só que no texto da peça é uma narração de 5 páginas, né? É uma carta de 5 páginas que já é uma redução brusca da carta para as encaminhadas do livro. Só que na versão de 84, na versão filmada de 84, que é a única versão filmada que eu tive acesso, a de 78 eles não tinham lá no CPT, né? No Centro de Pesquisa Teatral do Antunes. Essa versão de 84, a carta é reduzida a 2 parágrafos, que começa com voz em off, a luz da cena vai acendendo, Macunaíma está deitado no palco escrevendo a carta e falando em voz alta, então a voz dele vai em coro com a voz em off, mas são só 2 parágrafos que se limita a pedir dinheiro. Ele não faz a sua crítica à cidade, nada disso, ele se limita a pedir dinheiro. E só que assim, dentro da própria narrativa do livro, essa carta ela não tem um retorno, ela não dá em nada, né? Eles não conseguem esse dinheiro. Então é uma coisa meio não há um retorno dessa carta. Então o Joaquim Pedro acaba optando por não colocar essa carta, né? Como ele prioriza acontecimentos envolvidos na ação principal, na linha narrativa principal, ele acaba cortando essa carta fora. Então a voz off do filme é o tempo todo esse narrador. Em nenhum momento há essa narração do próprio Macunaíma, né? Então acaba sendo um pouco diferente nesse sentido. Assim sendo, como o Antunes não utiliza esse narrador, essa voz off, né? Tirando aquele momento ali de inserção, ele precisa de um elemento que sustente a sua história, sustente os acontecimentos da cena. E o elemento fundamental para que isso aconteça é o bloco de atores. O Antunes utiliza muito esse bloco de atores, porque eles são fundamentais para o movimento de cena. Esse bloco de atores
ele pode ser o cenário, porque como é um palco vazio, por exemplo, tem indicações no texto, entra a floresta. Entra a floresta, são diversos atores e atrizes fazendo árvores, segurando galhos assim, parados, ou então entra com tecido, compõe uma mata. Então, quando ele chega à cidade, tem um bloco de operários ali, tem um bloco de trabalhadores, né? Quando chega na pensão, tem um bloco de pensionistas. Esse bloco ele pode ser tanto personagens de cena que habitam aquele cenário, como o próprio cenário, né? Como no caso da floresta e outros espaços que ele cria aquelas estruturas com o elenco. Então, esse bloco de atores, ele desfaz a cena muito rápido. Da mesma maneira que o Joaquim Pedro usa o corte cinematográfico para alterar sua cena por completo muito rápido, o bloco de atores faz isso. Então aquele bloco de atores está numa uma concepção de cena, eles se movimentam, modificam, acabou, é outra cena, é outro local, é outra situação e é muito rápido. Em diversos momentos eles criam um caos em cena para desfazer aquilo e virar uma outra coisa, modificar a cena, criando um caos e depois chegando numa limpeza. E então e também fazem personagens, eles criam cisões, eles ambientam o espaço, eles dão ritmo para a peça. É o bloco que está sempre o tempo todo cruzando a cena, quando tem um bloco de carnaval, inclusive. E tem um ponto muito interessante no trabalho do Antunes com esse bloco, que é quando ele usa o bloco para criar rupturas temporais na cena também. Por exemplo, quando o Macunaíma encontra a Varina no Rio de Janeiro, ele encontra ela num bloco de carnaval e esse bloco entra em câmera lenta, cantando, mas em câmera lenta, cruzando o espaço. Isso cria um ambiente onírico e um ambiente também de um clima... porque esse encontro com a Varina é importante porque a partir desse encontro ele vai se deixar seduzir por isso e vai abandonar a possibilidade que ele teria de receber um dote que a véia ia dar se ele casasse com uma das filhas. Então, quando passa esse bloco em câmera lenta, você tem uma sensação ali desse encontro ser mais potente, né? Como é usado no cinema. Como é que é usado no cinema a câmera lenta? Só pelo nome, você já associa ela ao cinema. E a câmera lenta é para você ampliar a tensão, ampliar o momento e você vê as nuances desse momento e como ele vai se transformando, como vai surgindo o envolvimento entre os personagens. E também ele usa isso, essa câmera lenta, para criar uma ruptura espaço-temporal. Quando o Macunaíma vai fugir da casa do Venceslau, ele é perseguido pelo bloco de estátuas. Também são vários blocos, né? Você tem blocos, inclusive, que são sectos, que acompanham personagens como o secto que acompanha Si, o secto das araras, que acompanha o Macunaíma, né? Que acompanha esse personagem quase como um corifeu. Então, assim, e tem esse bloco das estátuas, que também eles ambientam o espaço da casa do Venceslau. Você sabe que está na casa do Venceslau porque lá tem as estátuas gregas, né? E essas estátuas, quando estão em fuga junto com... que é quase um secto do Venceslau nesse sentido, né? Mas quando elas estão o Macunaíma está em fuga, a fuga dele é girando, correndo pelo palco girando. E elas também fazem esse movimento. Só que elas fazem em câmera lenta. Então elas estão em câmera lenta girando pelo palco e Macunaíma está em câmera rápida girando pelo palco, né? E isso cria uma ruptura espaço-temporal porque, independente das velocidades, ambos estão no mesmo espaço. Elas andando devagar e ele rápido, a distância entre eles não se altera, eles continuam como se é isso, né? Ele transformasse aquele espaço num espaço etéreo, um outro espaço, né? O espaço da cena. Ele rompe essas distâncias e rompe esse tempo, né? E isso é interessante porque isso tem a ver muito com o contato que o Antunes teve com o trabalho do Bob Wilson. Ele viu A Vida e a Morte de Joseph Stalin, né? E ele é um ponto controverso. Em vários momentos o Antunes ficou inclusive incomodado com essa coisa de que você e o Bob Wilson, a sua relação com o Bob Wilson, você copiou, você não sei o quê. E ele sempre se incomodou um pouco com isso, mas ele chegou a afirmar realmente assim: eu me influenciei pelo Bob Wilson, mas no sentido de entender que eu poderia trabalhar o tempo e espaço no teatro de maneira diferente. E é justamente isso que ele faz. E aí,
isso é um ponto fundamental dessa desregionalização espaço-temporal da peça do Antunes, que é o que se consegue com a montagem no cinema, que a montagem, o cinema tem por base, com essa montagem, essa relação disruptiva entre tempo e espaço. Né? E o teatro, com o palco vazio e com esse trabalho temporal distinto, o Antunes consegue criar essa ruptura espaço-temporal da cena e acentuando a desregionalização. Então, assim, esse trabalho que ele realiza com o bloco de atores e o trabalho que o Joaquim Pedro faz com o narrador, estrutura essa desregionalização e possibilita ela, né? De uma maneira uma desregionalização, de certa forma, ordeira, né? Porque tem esses elementos que servem de alicerce para estruturar essa ideia que é fundamental no romance do Mário de Andrade e se torna fundamental na peça do Antunes e também no filme do Joaquim Macunaíma, herói de nossa gente. Pois bem, dessa forma, utilizando o bloco de atores com Antunes e utilizando o narrador do Joaquim Pedro, eles conseguem traduzir esse conceito de desregionalização tão caro ao Mário de Andrade, tão importante ao Macunaíma, mantendo a coerência, mantendo o entendimento que se tem do livro. Quer dizer, são adaptações muito relevantes nesse sentido, né? Conseguem recriar esse pensamento do Mário de Andrade, preservando as técnicas de cada meio, mas também relacionando as técnicas de cada meio, né? Durante essa fala aqui, em diversos momentos, deu para perceber que o Joaquim Pedro se utiliza de características teatrais, né, para poder compor seus personagens. Os personagens, então, quer dizer, no teatro, você não tem uma relação tão crível na composição de alguns personagens, né? E principalmente se você for pensar dentro dessa lógica do Joaquim Pedro de um filme porco. Se você pegar peças de baixo orçamento, peças de teatro amador, que você vai ter personagens caracterizados de maneira grotesca, né? Fora da realidade. O Currupira do Joaquim Pedro é um Currupira de uma peça de teatro infantil de baixo orçamento, né? É um figurino tosco, mal elaborado. O figurino do Jardel Filho com o Venceslau, você identifica claramente que aquilo é uma caracterização, que não é uma composição real, né? A morte da mãe do Macunaíma é feita de uma maneira que escancara a encenação, né? E eu acho que esse termo teatral é muito utilizado dessa maneira, né? Quando Stanislavski não gostava do termo teatral, usava o termo teatral como forma pejorativa, ele estava se referindo à forma como se escancarava a encenação, né? Porque ele queria esconder essa encenação do público, ele queria que o público não percebesse que estava assistindo a uma encenação, né? E Joaquim Pedro se utiliza do contrário, esse teatral como sendo algo que escancara a encenação, que deixa a encenação à vista do público, né? Isso aqui é um filme. A todo momento Joaquim fala, isso aqui é um filme. Se liga que isso aqui é um filme. Que é um recurso brechiano de afastamento do público, né? Para que o público possa também, além de mergulhar e se envolver, também ter momentos de afastamento para falar, peraí, deixa eu pensar sobre isso aqui, né? Sobre esse filme. Quer dizer, não estou tão envolvido assim, eu consigo ter um olhar crítico. Porque o tempo todo o autor está rompendo você, está subvertendo a sua empatia, né? Isso é um recurso teatral muito importante, que logicamente o cinema já se utilizou em diversos momentos, e Joaquim Pedro faz esse uso de maneira fantástica, e o Antunes Filho, por sua vez, também se utiliza de diversas técnicas cinematográficas. O Antunes Filho, ele chegou inclusive a realizar um filme que é Compasso de Espera, de 69, mesmo ano do Macunaíma do Joaquim Pedro, né? E, então o Antunes já dirigiu um filme, então ele conhece muito bem essas técnicas de construção cinematográfica e as utiliza na sua peça. Apesar de ser um espetáculo essencialmente teatral, assim como o filme de Joaquim Pedro é um filme essencialmente cinematográfico, né? Sem sombra de dúvida, não fica nenhum resquício nesse sentido. Agora, ambos utilizam técnicas do outro meio para poder ambientar o seu espaço, criar a sua desregionalização e se comunicar com o seu público. Muito bem, espero que vocês tenham se interessado por esse assunto. São duas peças fantásticas, assim, que vale ter contato com elas, duas construções muito importantes na história desse país, oriundas de um livro
que é muito importante na história desse país. Então são produções que marcaram a sua época, que marcaram a arte brasileira e que continuam reverberando até os dias de hoje, né? Um material que, inclusive, não só deu origem a esse filme, essa peça, como deu origem a outros filmes, outras peças, como deu origem a um desfile de carnaval, a pinturas, poesias, quer dizer, um personagem plural, presente em diversas áreas da arte brasileira, da cultura brasileira, e que sempre pode ser revisitado, ele sempre se atualiza, ele está sempre à frente do seu tempo, Macunaíma. Macunaíma está sempre dialogando com questões de agora e de amanhã e do passado, desregionalizado como é a sua construção, atemporal, né, como é a sua construção. O herói, talvez não o herói que a gente mereça, mas o herói que a gente precisa. E principalmente o herói que a gente tem. Macunaíma, herói de nossa gente.